Bom, galera, eu não tenho visto aí na internet nenhum review sobre esse aparelho, essa central multimídia aí no retrovisor. Na verdade é DVR, né? Ela grava imagens aí na frente e atrás do carro. É muito fácil a instalação. Qualquer pessoa que entende um pouquinho aí de, de parte elétrica aí de carro, de corrente contínua, aí ela vai conseguir fazer a instalação muito fácil. O resto é plug e play mesmo, é só encaixa aqui em cima que o GPS, você pode ver o módulo de GPS aqui, ele está encaixado aqui pela saidinha aqui em cima. Aqui tem o fio que vai para a bateria, que eu comprei um adaptador separado para não ter que conectar aqui no isqueiro do carro. E aqui a saída para a câmera secundária, a câmera que vai lá atrás. Então, esse aparelho ele tem 1 GB de RAM e um processador quad-core. Ele tem Android 5.1, já veio de fábrica aí. Ele é o OnStar, né, da marca OnStar. Fácil encontrar no AliExpress, tem uma tela aí de 6 polegadas, mais ou menos 6,80 e poucos polegadas, praticamente 7 polegadas. É uma tela muito boa, a qualidade da imagem é boa. Tem um touch bem sensível. Deixa eu mostrar aqui algumas funções para vocês. Você pode ver aqui que ela grava o tempo inteiro o que está acontecendo na frente. E se você liga na luz de ré do carro, quando você engata a ré, ele muda lá para a câmera de ré e tal. Volta para o meio, ele volta sozinho. Você tem aqui, eu já instalei alguns aplicativos aqui para mostrar para vocês como funciona e tal. Você pode instalar Spotify, pode instalar Deezer e qualquer coisa, navegador de GPS e qualquer coisa assim que você queira usar em média, que você já gosta de usar no seu aparelho Android normalmente. Para você transmitir o som para baixo, para o seu rádio, você tem que usar o transmissor FM. Aí você vai colocar a rádio que você quer, liga no aparelho embaixo e aí liga na mesma rádio e aí pronto, aqui ele está transmitindo já. Aí eu coloquei embaixo e ele já começa a sair no som do carro. Aqui, por exemplo, se eu abrir o Spotify aqui e colocar qualquer música, ele tem Wi-Fi também, ele já conecta direto aí no Wi-Fi de casa, então, ou de casa, ou se você rotear a internet do seu celular, você consegue ouvir a música pela internet mesmo. Então, também ele possui 16 GB de memória interna para você instalar aplicativos. Na verdade, assim, a memória para instalar aplicativos, ela vem em outro, como é que eu posso dizer, outra partição. A partição de instalar aplicativos é de apenas 1 GB. E aí o restante é para dados, para armazenar os dados dos aplicativos. E também para você gravar o DVR, você pode colocar um cartão de memória e gravar direto neles. E também salvar suas músicas do Spotify, Deezer ou qualquer coisa assim, direto no cartão, porque eles dão essa opção de você salvar no cartão de memória, né? Para você não ter que usar da memória interna. Então, para você ver aí, ó, ele tá tocando pela rádio, ó, transferindo a música pro som do carro. Muito legal mesmo, ele funciona bem, a velocidade dele é até razoável. Você pode salvar e dar o pause aqui ou passar a música, sei lá. Ele funciona como igual a qualquer outro aparelho Android. Muito fácil, muito, como é que eu posso dizer, muito útil, né? Deixa eu sair daqui do aplicativo de música. Deixa eu desligar o transmissor aqui só para ele parar. Aí você desliga o transmissor, você vê que ele já fica, ele começa a ficar sem o som de baixo não pega o sinal e vem aquela chiadeira de que não tem o sinal no caso. Aí, vindo aqui para a tela principal de novo aqui, ó, a gente pode encontrar aqui o GPS. Vou abrir o GPS para vocês verem. Ele já vem com esse GPS já ativado, você só precisa baixar os mapas locais. Os mapas do seu país, no caso, né? Aqui eu já baixei os mapas pelo Wi-Fi mesmo aqui, sem problema. Ele normalmente, galera, ele desliga quando você desliga a chave do carro, se você liga ele no isqueiro, né? Porque o isqueiro é pós-chave. Então ele desliga sozinho porque a bateria dele não dura nada mesmo. Ela é só para poder manter as configurações salvas e tal.
A bateria dele é muito fraquinha mesmo. Então, como eu não estava gostando muito disso, eu comprei um adaptador já para ligar direto na bateria, porque como ele não é 12 volts... Olha, que estranho, ele nunca tinha travado no GPS. Vamos de novo aqui. Como ele tem a bateria muito pequena, então, e ele é 5 volts e a bateria é 12, então você tem que comprar um adaptadorzinho aí que você liga direto na bateria lá e depois liga ele aqui. Pronto, agora foi. Depois de 300 metros, vira à esquerda. Ele vem com GPS, ele vem com as vozes do GPS em português de Portugal aí. Eu tava em alguma rota aqui, pela última vez aqui. Deixa eu olhar aqui como é que eu faço para fechar ela. Porque eu não me lembro de ter. Eu não quero ela aqui. Pronto, aqui cancelar. Pronto, aí ele tá aqui com o mapa salvo. O touch dele é capacitivo. Você pode dar 2, 3 toques aí tranquilo. Você pode mudar aqui a opção para 3D ou do jeito que você quiser ver e tal. De cima aí ou a visão direta aqui por baixo e tal. É o seguinte, aí ele funciona assim. O sinal do GPS dele é muito bom. Enquanto ele está gravando, ele te dá informações aqui da velocidade que você tá, a data, né? E tudo, para ele fica com essas informações salvas aí, para se você precisar de uma hora de puxar um vídeo e ver se você, na hora de um acidente e tal, para você provar que você estava na velocidade correta ou qualquer coisa desse tipo. Ele tem aqui uns botõezinhos aqui para microfone, para aumentar o volume, diminuir o volume, desligar a tela aqui, ó. Você desliga a tela, ele fica só um retrovisor, né? Você aperta de novo aqui, ele volta. Você pode tirar uma foto também. Você aperta aqui, ó. Aí ele tá tirando, ele tira uma foto lá na frente. Você pode estar sempre aí tirando uma foto ou então você pode também pausar e voltar o DVR por aqui quando você não tá no caso na câmera. Você pode simplesmente voltar aqui também, como se fosse no celular que você coloca na visão traseira, né? Aí você pode voltar para a dianteira aqui e tal. Ele tem as configurações igual no aparelho Android comum. Você pode olhar aqui, ó, você pode vir conectar aqui o Wi-Fi, você pode ver que tá a rede aí. Aqui você pode aumentar, diminuir o brilho, o volume. Normal, comum, igual qualquer outro aparelho. Para quem já está acostumado a usar aparelhos Android, é muito fácil. Se já está acostumado aí, é tranquilo. Aqui, ó, você está vendo aqui a memória interna do dispositivo, tá vendo? Tá sobrando memória aqui, ó, 11 GB de memória. E aqui mais para baixo o uso que eu estou fazendo é no cartão. Tá vendo que o cartão já tem pouca memória porque ele vai gravando em looping, né? Ele vai chegando ao limite, aí ele vai e apaga os vídeos que ele está gravando. Aí você pode olhar aqui, ó. Ele vem usando o Android provavelmente de um tablet modificado, né? Quad-core processor, DVR e tal. Então, é isso aí. Você pode entrar no Google Play aqui, ó. E baixar qualquer aplicativo aí que você quiser. Lógico, ele não tem muita memória interna para você instalar aplicativos. Eles, como eu falei, ele só tem 1 GB, então você tem que escolher assim os mais úteis para você, no caso, né? Mas pode usar tranquilo aí a Play Store. A velocidade dele é bem legal. Se você vir aqui e pausar o DVR, você pode entrar na memória dele e ver os vídeos já salvos aqui e tal. Eles ficam no cartão de memória. Era o que você precisar, você tira o cartão de memória e tira pro computador, para onde você quiser, né? Tranquilo, tá tudo gravado aqui, a frente e a traseira, ele grava simultaneamente. É um ótimo aparelho, eu recomendo, eu paguei barato. Esse aparelho saiu aí por R$ 350, eu não fui taxado. Demorou cerca de 48 dias, 50 dias para Bahia, porque no interior da Bahia demora mesmo, até pedindo aqui pelo Brasil demora pra caramba. Você pode acessar aí suas músicas normais também, qualquer música que já tiver aí no cartão de memória, tranquilo. É um ótimo aparelho, eu recomendo. Esse foi o review aí, é o meu primeiro vídeo aí no canal. Eu pretendo criar um canal, não sei, eu tô fazendo esse primeiro vídeo aí, mas vamos ver se gostarem. Se o pessoal quiser aí, depois eu vou fazer outros vídeos. Depois eu pretendo lançar outros vídeos aí essa semana sobre assuntos diversos de tecnologia. Se você gostou aí, dá um joinha, dá um like aí, ajuda aí que para incentivar qualquer coisa eu vou continuar gravando e tudo. Só para complementar aqui também, você tem as opções aqui quando você põe
quando você pluga o módulo de GPS para você ver informações de altitude, latitude, longitude, velocidade, um monte de opções aqui que você pode usar sobre fuso horário, sobre posição lá geográfica e tudo. Deixa eu mostrar aqui atrás dele, que a câmera fica aqui atrás, ó. Ela é ajustável, você pode virar ela para qualquer ângulo que você quiser, para poder você enxergar como retrovisor e também gravar na direção certa, né? A câmera é muito boa, grava em 720p ou Full HD. Eu particularmente coloquei em 720p porque a qualidade já é suficiente, né? E não ocupar tanto espaço, né? Dessa forma eu posso gravar um espaço maior de vídeos, né? Um período maior, sem ele precisar ir apagando os traseiros. Então você tem aí um tempo maior aí para olhar, caso você não pegue logo, se acontecer alguma coisa no trânsito há um tempo maior, você consegue ter ele aí salvo na memória. Você pode voltar para a última coisa que você estava aqui, né? Se você tinha outro aplicativo aberto, depois ali você volta. Ó, você vê que mesmo com 1 GB de RAM, ele ainda estava com o Spotify aberto. O teclado aí funciona, o touch é muito sensível, bom, tranquilo, você pode usar sem problema nenhum aí. Aqui, ó, só para colocar mais uma vez aqui de novo. Ele tem um som interno também aí, ó. O alto-falante dele mesmo. Se você não ligar o transmissor FM, ele toca por aqui mesmo. Isso aí, galera. Esse aí foi o review. Até a próxima. Valeu!